Oi, minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá certo? É uma leitura intuitiva e coletiva, pode neste momento não ressoar contigo, porque as leituras mensais têm um prazo de 3 meses, tá bom? Gratidão a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, tá certo? Compartilhem o vídeo com quantas pessoas vocês quiserem compartilhar, tá bom? Ativem o sininho para receber as notificações, ok? E bora lá, vamos ver como é que será aí o mês dos taurinos e taurinas. Por favor, tarô, energia para o mês de outubro. 8 de espadas. Oh, 8 de paus, 8 de espada. De onde que eu tirei isso? As de paus e a carta do enforcado, minha gente. Então aqui tá dizendo o seguinte, que se vocês estão buscando mudanças na vida de vocês, é para vocês colocarem em movimento, né? Aqui me fala que é preciso que algo tenha movimento, que tenha iniciativa, que vocês coloquem a energia da ação no que vocês querem na vida de vocês. Porque o fato de vocês não estarem movimentando algo com relação à vida de vocês, está deixando vocês aí de alguma forma estagnados. Entende? Então assim... Ok? Foi. Então assim, se você não se põe em movimento daquilo que você quer, você fica parado. Não adianta ficar só parado pensando a respeito do que você quer, porque aqui tem gente que quer. Ah, eu queria, sei lá, eu queria uma casa, eu queria um carro, eu queria uma mudança transformadora na minha vida. Mas você está se movimentando para que essa mudança transformadora ela aconteça? Porque assim, a espiritualidade, ela nos auxilia naquilo que a gente quer. Só que ela nos auxilia quando a gente está em movimento. Eu quero mudanças surpreendentes. Eu quero mudança no meu trabalho, eu quero mudança em um projeto que eu tenho, eu quero iniciar algo na minha vida, eu quero um novo contexto, eu quero tudo novo, eu quero iniciar um novo ciclo. Mas você está se movimentando para isso? Ou você permanece parado pensando? Porque aqui tem gente que está parada pensando no que quer, mas não está se movendo. Então eu só tô aqui parado, eu queria isso, eu queria aquilo, pedindo uma luz para a espiritualidade. Senhor, por favor, me ajuda, eu quero um direcionamento e tal. Mas qual é o direcionamento? Você está se movimentando para que isso aconteça na sua vida? Então assim, coisas inesperadas acontecem para quem está em movimento disso, para quem está nessa energia, na energia da ação, na energia do fogo, na energia do eu vou fazer, entendeu? Independente de qualquer coisa. Eu vou passar por situações que vão vir me atrapalhar, eu vou passar por obstáculos, eu vou olhar para esses obstáculos, eu vou olhar para essas situações e eu vou seguir. Eu vou passar por cima deles e eu vou seguir, mas eu vou alcançar o meu objetivo. Então, o que é que você quer? No fundo do mar, a gente tem o 7 de copas. O 7 de copas fala muito de contextos que... aqui tem gente que está querendo as coisas, mas não está sentindo. Isso não está enraizado em você emocionalmente. Então assim, se eu quero algo na minha vida, eu vou me determinar em busca daquilo. Eu vou sentir isso dentro de mim. O meu emocional tem que estar ligado também nisso que eu quero. Você entende? Olha, eu tô lendo um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária. E tem uma frase lá que ele fala muito, ele fala o seguinte, que a nossa mente, a nossa mente mexe no nosso emocional. E o nosso emocional faz com que a gente tome atitudes. Então, assim, eu primeiro penso, eu quero tal coisa. Ok, firmei aqui, quero tal coisa na minha vida. Como que eu me sinto? Então, a minha mente carrega o meu emocional no sentido daquilo que eu quero e de como eu me sinto emocionalmente com relação a isso. Essa minha emoção me faz ter a tomada de ação para que essa tomada de ação me leve a esse resultado. Então eu cocrio, eu sinto, porque eu quero aquilo demais para mim na minha vida. Então, se eu quero muito aquilo, o meu emocional se enche de prazer quando eu sinto aquilo dentro de mim. Quando eu penso, eu mentalizo, eu falo, quero tal coisa. O meu emocional, ele se enche desse prazer. Essa ação que me faz me sentir preenchida por aquilo que eu estou desejando na minha vida, faz com que eu tenha a ação. Com que eu coloque em movimento aquilo que eu quero. E logo eu me colocando em movimento, eu vou tendo resultados. Então assim, se você quer algo na tua vida, taurina e taurina, é preciso que você
Saia, se desprenda. É preciso soltar o pé daqui, ó, e tirar as mãos de trás aí e se movimentar. Não adianta só ficar pensando, ficar buscando uma luz no fim do túnel e não se colocar em movimento daquilo que você quer. Não adianta você querer as coisas e ficar só no mundo da ilusão. É preciso sentir. É preciso transbordar isso. Se eu quero de fato, eu vou fazer acontecer. Independente de qual seja o meu contexto, independente de qual situação que eu esteja, independente se eu tenho as ferramentas certas na minha mão ou não, eu vou começar a fazer isso. Ai, um cabelo aqui. Eu vou começar a fazer isso com aquilo que eu tenho na minha mão, mas eu vou começar a fazer, porque eu sei que na hora que eu começar, as coisas vão começar a andar, vão começar a se movimentar, e em breve eu vou ter ferramentas necessárias para poder fazer de repente um melhor, talvez, ou aperfeiçoar aquilo que eu quero fazer. Mas eu tenho que me colocar em movimento. Se eu ficar só no mundo da ilusão, as coisas não vão acontecer na minha vida. Se eu ficar só querendo que as coisas caiam do céu, não vai acontecer. Porque que nem eu falei pra vocês, a espiritualidade, ela ajuda a gente. E ajuda. Ajuda. Eu sou prova viva disso. Ajuda. Só que pra poder ajudar a gente precisa se colocar em movimento e a gente precisa mostrar que a gente realmente quer aquilo. Porque se eu ficar só pensando no que eu quero e eu não tomar uma atitude, nada vai acontecer. Eu vou continuar parado, estagnado na mesma situação, no mesmo contexto, e as coisas não vão acontecer. Aí o que acontece? Eu fico frustrado, né? Porque eu quero tal coisa, mas as coisas não estão acontecendo, eu não estou vendo acontecer. E aí eu começo a carregar sentimento de frustração. Porque a minha vida não anda. Porque a minha vida não acontece. Porque na minha vida nada de bom acontece. Mas e aí você, como é que você está dentro deste contexto da sua vida? Você está fazendo por onde? Você está se direcionando para em busca daquilo que você quer? Ou você só está pensando? Ou você só está imaginando? Está no mundo da lua? Entende? Então assim, quero coisas novas na minha vida, quero um trabalho novo, quero iniciar um projeto, quero ter o meu dinheiro, quero fazer o meu dinheiro, quero trazer a estabilidade financeira para a minha vida. Se coloque em movimento, energia da ação, vá em busca, não fique parado, estagnado, porque aqui tem pessoas que só estão querendo, mas não estão colocando a mão na massa. E é preciso colocar a mão na massa. É preciso arregaçar as mangas da blusa aí e sujar a cara e fazer. Porque tudo começa por você. Tudo começa por você. Não adianta. Não cai do céu, entendeu? Milagres acontecem? Acontece. Mas acontece para quem já está em movimento. Se você não está e está querendo as coisas, então vamos parar de sonhar. Vamos parar de sonhar. Vamos realmente sentir o que de fato nós queremos na nossa vida e vamos em busca. Porque querer só mudanças na sua vida de forma de surpresas acontecendo, entendeu? Não dá. É preciso colocar ação aí, tá certo? Vamos lá. Área de trabalho dos taurinos e taurinas. Como é que vai estar aqui a energia? Mês de outubro. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Opa! Então, assim, gente, depois... eu vou falar um negócio aqui que às vezes aparecem uns comentários das pessoas, às vezes falando que, tipo, fala que vai acontecer coisas inesperadas e tal. As coisas, elas acontecem, mas elas acontecem para quem tá na energia. Se você não tá na energia, não adianta você querer esperar que as coisas aconteçam na sua vida, se você não tá fazendo por onde. Porque, novamente, nada cai do céu. A gente tem que se colocar em movimento para que as coisas aconteçam na nossa vida. E sim, confiar na espiritualidade. Então, assim, para quem tá nessa energia, já se movimentando, coisas inesperadas vão acontecer. Projetos novos vão surgir, novas oportunidades vão surgir. Aqui, tá mandando currículo? Tô mandando vários currículos, ou tô mandando currículo só para uma empresa? Não, eu mando para vários. Eu estou colocando a energia da ação naquilo que eu quero. Quando eu falo assim, eu quero tal coisa na minha vida, e eu quero isso, eu determino o que eu quero. Eu quero X coisa na minha vida, eu quero um carro na minha vida, eu quero tal carro na minha vida. Eu quero tal carro na minha vida, e ponto final. Eu vou colocar a energia da ação e do movimento para que isso aconteça. Eu vou colocar a energia para que as coisas realmente fluam da forma que eu quero. Como que eu vou conseguir isso? Trabalhando, sei lá, o que você quiser na sua vida, o que você quiser na sua vida. Isso não é somente trabalho, é realização financeira, é um relacionamento que realmente prospere, que realmente crie raiz, que realmente seja duradouro. O que eu quero.
Eu determino aquilo que eu quero, e assim, eu determino e eu vou fazer. E é nesse tom de voz aqui firme mesmo, eu vou fazer. Independente de qualquer coisa que aconteça no meu caminho, eu vou fazer. Eu vou passar por cima. Antes do 8 de paus, vem o 7 de paus. 7 de paus é o quê? A carta da coragem, a carta de pessoas que vão lá e faz, não tem medo de obstáculo. Não tem medo de qualquer coisa que venha surgir na vida delas, no meio do caminho para atrapalhar. Apareceu, tô enfrentando, tô nem aí, porque eu vou chegar aonde eu quero. Independente de qualquer coisa, eu vou chegar onde eu quero. E vocês têm uma coisa que é muito legal, que é a determinação, que é o ir, é a paciência de saber que vai chegar. Mas aqui pode ter gente que só tá sonhando e que não está em movimento. Aí se você não tá em movimento, realmente não vai acontecer. Aí não adianta virar e falar assim, a minha vida não muda. Ó céus, ó vida, a minha vida não muda. Não, ela muda. Ela muda. Se você fizer por onde, ela muda. Tá certo? Vamos lá. Área de trabalho dos taurinos e taurinas. Qual será a energia para a área de trabalho deles? O imperador. É um chefe aí. No meio dessa área de trabalho de vocês. Oi? 4 de paus. E a carta do Papa. O que mais? Aqui me fala como se fosse uma nova oportunidade. Cavaleiro de paus invertido, rei de ouros invertido. Mais uma carta, tarô, por favor. A carta da torre e o 10 de paus. Aqui, minha gente, tá dizendo o seguinte, ó. As de copas no fundo do maço. Lembra que eu falei que você precisa co-criar aqui na sua mente e sentir com o seu emocional, para que você tenha ali a energia da ação e você vá em busca daquilo que você quer. Aqui tem pessoas que vão comemorar um cargo de chefia, um cargo de liderança, um cargo de gerência. Aqui tem pessoas que vão comemorar um cargo. Eu não sei se vocês fizeram alguma coisa para a espiritualidade, se vocês fizeram alguma entrega, se fizeram alguma coisa, pediram alguma coisa aqui para a espiritualidade, mas aqui eu vejo gente comemorando algo que recebe, algo que é justo para si, que, né, para você que tá nessa energia, tá? Algo que é justo para si, algo que você recebe. Aqui tem outras pessoas que é o seguinte, esse contexto onde você tá, ele já não dá mais para você. Pode ser que vocês, de alguma forma, saiam desse trabalho. Aqui tem gente que deve estar fazendo 10 mil tarefas dentro de um trabalho e já está cansado. Aqui é um ciclo que precisa ser encerrado, porque ele está te cansando energeticamente. Vocês podem lidar, tá? Com pessoas no trabalho de vocês, gente que cara, não traz essa energia da ação para vocês do novo. Gente que só pensa em si. É por isso que tem gente aqui que está sobrecarregada na área de trabalho. Porque vocês estão trabalhando para alguém que essa pessoa, ela é egoísta. Ela só pensa nela. Só pensa nela. Ela não traz essa energia da ação no sentido de repente, enxergar o teu valor e melhorar a tua vida. Melhorar a tua vida no sentido dentro do profissional, tá? Então, é como se nesse mês de outubro, pessoas serão tiradas do caminho de vocês, para que vocês encerrem um ciclo de cansaço na área de trabalho. Porque aqui tem gente que tá lidando com pessoas que só pensam no próprio umbigo. Só querem saber do seu. Então, assim, tá enchendo meu bolso de dinheiro? Show de bola. Entendeu? Estão lidando com gente que não tem atitude nenhuma, que espera vocês fazerem. São pessoas que são egoístas, inclusive. Tá lidando com gente que, cara, só pensa no seu. E aqui é muita espiritualidade tirando vocês de dentro de um trabalho. Aqui tem gente que vai ser demitida ou que vai pedir as contas de um trabalho. Nesse mês de outubro, mês 10. Encerramento de ciclo. Nesse mês de outubro. Aqui tem pessoas realmente que vão liderar. Para alguns, eu acredito que não sejam muitos, tá?
Para alguns, aqui tem pessoas que vão realmente liderar um cargo. Vão comemorar uma promoção, vão comemorar algo, porque aqui tem a carta do imperador. Algo que é justo para vocês, algo que traz um equilíbrio na vida de vocês e vocês comemorando aí um sucesso que vocês tiveram, algo que vocês buscaram aí dentro do trabalho de vocês. Aqui tem um reconhecimento, mas é a espiritualidade trabalhando dentro deste contexto de vocês aí. Agora, para outros aqui, para vocês que estão em um trabalho aonde você faz tudo, né? E você já deve ter percebido que essa pessoa, ela não reconhece o seu valor. A espiritualidade, ou vocês vão pedir demissão, ou vocês vão ser mandados embora, por conta de que vocês não aguentam mais. Existem pessoas aqui que não aguentam mais. Ó, tem gente pensando, tem gente que tá lidando com o chefe aí, ó, que é muito frio e calculista, que só pensa em si. E aqui, de repente, são vocês aqui pensando a respeito disso. Por quê? Porque essa parceria que vocês estão, ela não tá mais agregando para vocês, de repente não tá preenchendo vocês emocionalmente. Como também me fala do seguinte, de que vocês vão ficar pensando sobre o fato de vocês terem saído de um emprego aonde, de repente, o ambiente é muito pesado, né? 5 de paus. O ambiente, ele é pesado. Existem pessoas que ficam causando intriga, tá certo? E vocês começando a avaliar sobre o que é justo para vocês no que se refere ao profissional de vocês. Entende? E focando de fato na sua vida. Focando de fato na sua vida. Entendeu? E querendo de fato trabalhar com pessoas que venha preencher realmente você emocionalmente. O que é o preencher emocionalmente? Gente, é você estar dentro de um contexto, de um trabalho, aonde você se sente de fato bem naquele ambiente. Né? É quando você acorda de manhã e você vai trabalhar e você se sente bem por estar acordando e indo trabalhar, pegando condução lotada, ou trânsito, ou qualquer coisa que seja. Mas isso não te trazendo aquela sensação de cansaço, aquela sensação de mais um dia de trabalho. Putz, agora mais um dia. Eita, começou a segunda-feira. Entendeu? Então, assim, é esse o preenchimento emocional. Aqui me fala que, de repente, vocês podem até ser chamados para uma nova entrevista. E também me fala do seguinte, que se vocês, como vocês, de alguma forma, não encerram um ciclo no que se refere a uma área de trabalho de vocês vão encerrar para que vocês possam adentrar um novo contexto, que de fato você se sinta bem. Que de fato você se sinta bem. Certo? Então, assim, aqui tem pessoas que vão alcançar o objetivo de conquistar uma promoção dentro da área de trabalho, ok? A espiritualidade está aqui e mexendo no pauzinho dela para poder vocês serem reconhecidos e vocês comemorando isso, entende? Aqui também me fala também quando isso acontecer, para que vocês também de alguma forma agradeçam, né? A espiritualidade, se conecte, tá? Em sua oração, você agradeça, porque aqui tem gente que está pedindo realmente a promoção dentro de uma empresa, né? E quer comemorar isso, anseia por isso. Acredita até que está esperando isso acontecer. E aqui tem pessoas realmente que vão encerrar um ciclo cansativo na área de trabalho, porque o contexto que você está, ele já não dá mais para você permanecer. Isso está acabando com você e pode até mexer aqui também com a sua saúde, tá certo? Vamos lá. Área amorosa, taurinos e taurinas. A carta da torre me fala muito de que ou você toma uma atitude ou a espiritualidade toma. Porque a espiritualidade, ela mostra. E aqui me fala como se ela já tivesse mostrado para vocês quem são as pessoas que vocês estão trabalhando. Ou quem é essa pessoa que lidera. Não é alguém que é justo, é alguém que pensa muito no eu. No eu. Tá? Aqui pode ser que tenha a energia de vocês também aqui, no sentido de, né, ser da signo de terra, touro, virgem, capricórnio. Tá certo?
Porque é o rei de ouros aqui, né? A carta do imperador, signo de Áries. E vocês comemorando, cara. Aqui tem bastante energia positiva para quem vai receber uma promoção aí. Área amorosa dos taurinos e taurinas. Tarô, por favor. Sete de copas invertido. 10 de ouros invertido. Aqui tá me falando que é para você não se iludir com propostas que chegam a vocês. Porque o 7 de copas, ele fala muito de ilusão, fala de sonhos, fala de coisas que a gente queria vivenciar. O 7 de copas com 10 de ouros invertido tá me dizendo o seguinte, que não é para você se iludir com ofertas que chegam para vocês. Com ofertas que parecem ser aquilo tipo de, nossa, 9 de paus e 5 de copas. Aqui me fala que é para vocês pensarem a respeito das parcerias que já passaram na vida de vocês e que não te proporcionaram aquilo que você queria. É como se você tivesse que pensar, antes de entrar, é o seguinte, toda vez que você se conectar com alguém e você perceber que essa pessoa tá tendo a mesma atitude de contextos passados, pula fora. Porque se você não pular fora e você entrar de repente na ilusão de que de fato vai ser legal, vai ser bacana, a gente vai crescer, a gente vai, sabe, vocês vão entrar na sintonia aqui do 5 de copas. No sentido de que eu só entro em contextos onde as pessoas, elas não se conectam comigo e eu saio dali machucada. E aí, se vocês entram nessa energia, o que que acontece? Vocês se fecham, né? E não percebem novas oportunidades chegando na vida de vocês. Então, como se dissesse assim, pode ser que venha aqui pessoas querendo novas oportunidades com vocês, querendo ter uma oportunidade com vocês. E aí a conversinha vai ser muito... Vocês vão perceber na conversa da pessoa que vai ser um contexto muito tipo, sabe? Assim, uma coisa muito iludidinha, uma coisa muito nhenhenhen. É no sentido de que muita promessa, entendeu? E aí vocês vão perceber essas promessas. E aí, o que eu entendo aqui? Que é para que vocês não caiam nessa. Não caia nessa, não entre nessa vibe, porque se você entrar nessa vibe de acreditar que aquilo que as pessoas estão te falando, no que se refere ao seu amoroso, o que a pessoa está te falando realmente vai ser algo bacana, tu vai se lascar, porque aí não vai ser, você tá entendendo? Aí você vai ficar parada pensando a respeito dessa promessa, sabe aquela coisa de... Conheci uma pessoa, até arrumar meu cabelo aqui, hein, pra fazer a sedutora. Conheci uma pessoa, estamos nos envolvendo. Show de bola. Tudo muito gostoso, tudo muito bonito, a pessoa tá me colocando dentro do contexto da vida dela e tal, não sei o que lá. E me trata assim, e me trata assado, e falou isso, e falou aquilo, e aquilo, tudo me encheu. De repente, do nada, essa pessoa, ela muda. Aí o que acontece? Você vai ficar pensando, mas espera aí. Essa pessoa me falou um monte de coisa, me prometeu um monte de coisa, agiu de X forma, me tratava de tal jeito. O que aconteceu que mudou? É como se dissesse assim, não se apegue ao que se fala, se apegue às atitudes, se apegue não, né? Observe, não observe o que se fala, observe as atitudes. A carta do eremita. Aqui existem algumas pessoas do signo de touro que precisam passar por um momento sozinhos. No intuito do quê? De buscar clareza com relação a si. Se conectar consigo. Sentir prazer na sua própria companhia.
Vivenciar momentos de solidão e apreciar estes momentos. Para quê? Para que quando você entrar em novos contextos de relacionamentos, você esteja curado e curada. Então aqui me fala muito, não se apegue, porque senão vocês vai entrar nessa vibe de ficar pensando, nossa, mas a pessoa fazia XYZ e aí agora do nada ela mudou, mas por que ela fazia isso? Às vezes porque era um babaca, uma babaca, não tinha maturidade, entendeu? E o que mais na área amorosa dos taurinos e taurinas? 9 de copas, realização emocional, se sentindo muito bem consigo. Olha só, minha gente, olha só. A carta da Imperatriz, a carta do mundo. Me clarifica o mundo, tarô, por favor. 6 de espadas. Aqui tá falando muito de vocês trabalharem realmente vocês. A carta do sol. É para vocês realmente aqui se nutrirem de amor. Amor. Vocês nutrindo vocês de amor. Para quê? Para que vocês encerrem um ciclo na vida de vocês e mude a forma de vocês de pensar no que se refere a relacionamentos. Aqui também me fala do seguinte: existe uma pessoa na energia de vocês, um imperador, uma imperatriz. Alguém que de fato vai te nutrir, alguém que de fato vai te reconhecer, alguém que de fato vai ter aqui uma cumplicidade, uma reciprocidade com vocês. Entende? Essa pessoa, ela pode estar aqui longe de vocês. Pode ser alguém que te observa nas redes sociais. E de alguma forma, essa pessoa tá querendo levar vocês embora, porque aqui pode ser vocês indo embora, conhecendo essa pessoa. Cara, quando vocês trabalharem essa situação aqui, vocês vão entrar na energia do 9 de copas. O que é a energia do 9 de copas? É eu me reconhecendo, é eu me valorizando, é eu me amando. Então, vou me arrumar, vou passar meu batom, vou cortar o meu cabelo, vou passar meu perfume, vou colocar minha camisa polo aqui e tal. Vou me empoderar de mim. Quando eu me empodero de mim, eu começo a chamar a atenção das pessoas. Eu começo a chamar a atenção das pessoas. Então é como se essa imperatriz ou imperador, aqui a energia, começasse a ver vocês pelas redes sociais, por algum lugar, porque vocês vão postar foto. Aqui vai ter gente que vai mostrar como é que tá se sentindo. Não reparem na minha unha, que tá uma mais escura que a outra. Aqui vai ter pessoas que vão começar a se mostrar. Quando estiver empoderada, vai querer mostrar, ah, eu tô bem, eu sou gata, eu tô top de linha. E vai mostrar isso. Vai mostrar até para poder aquelas pessoas que um dia passaram na sua vida e não te valorizaram ver. E quando você estiver fazendo isso, alguém, uma pessoa mais velha, ou com uma cabeça mais velha, mais velha não, com mais maturidade, vai começar a te ver. Vai começar a te enxergar. Fala, olha, esse taurino, essa taurina aqui, gostei do que eu tô vendo. Tem beleza, se cuida, se ama, se valoriza, demonstra ser uma pessoa muito confiante em si. Eu acho que eu quero viver a minha vida com ele e com ela. 6 de espadas. Uma mentalidade aqui que muda, pessoas mudando de caminho, pessoas mudando, mudança. 6 de espadas me fala de mudança. Vocês racionais. Essa pessoa ela ainda não se comunica. No fundo do maço a gente tem a carta do sol. Então fala de vocês mostrando a sua beleza. Vocês otimistas e vocês aqui. Cara, muito bem consigo, andando toda empoderada na rua aqui e tal, entendeu? Sem dando muita bola para as pessoas te olhando e você lá toda top, nem aí, pela hora do Brasil, certo? Aqui também me traz um contexto de repente vocês irem embora com essa pessoa. Para você que está em conexão já com alguém assim, nessa energia,
Vocês vão mudar de casa. Vocês vão mudar de casa. Vocês vão mudar de país. Vai mudar de estado, vocês vão mudar. Porque essa pessoa vai reconhecer quem são vocês. A sua essência, né? A sua essência. É isso que ela vai reconhecer. É isso que ele vai reconhecer. E vocês mudando de repente de casa aqui. Mudando e morar junto com essa pessoa. Porque para essa pessoa, vocês são pessoas que são para casar. Quem tá vendo vocês aí, essa pessoa olha e é para casar. Eu quero essa pessoa para estar do meu lado. Então eu vou trazer ela para morar comigo, eu vou trazer ele para morar comigo. A gente vai morar junto. Aqui tem algo aqui assim, porque é alguém que valoriza muito família, é alguém que valoriza muito a conexão, a beleza. Entendeu? E o que mais? Vamos ver daqui na espiritualidade. Energias que nós temos aqui. Câncer, Escorpião, Peixes, Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário. Temos Touro, temos a energia de vocês aqui também, hein? E Libra. E Capricórnio. Tem alguém que reconhece seu valor, sim. E vocês vão mudar de casa com essa pessoa. Vocês vão se conectar com essa pessoa. Sabe por quê? Porque vocês vão passar pelo processo de cura. E vocês passando pelo processo de cura é onde vocês vão aqui se empoderar de vocês. E aí a oportunidade ela chega. As duas copas aqui em pé. É onde a oportunidade ela chega. E vocês vão chamar atenção. Porque vocês vão colocar foto. Alguém aqui vai ver vocês, é alguém que já tem aqui um poder aquisitivo, que já tem uma maturidade, que não vai vir de conversinha fiada, vai vir para poder ficar, para poder permanecer na vida de vocês. E vocês aqui, de repente, cara, em curto espaço de tempo, vocês mudando de casa com essa pessoa. Vocês mudando de casa. Tá, mudança. Ah, certeza. Aí eu botando... Como que os taurinos estarão aqui na espiritualidade? A carta da justiça e o rei de espadas. Querendo justiça com foco na vida, se harmonizando, né? Aqui são vocês tendo fé e esperança de que vocês vão alcançar o objetivo de vocês, na vida de vocês, entendeu? Pedindo para a espiritualidade uma justiça na sua vida. Pedindo para a espiritualidade que eles te tragam foco para que você alcance seus objetivos. Pedindo equilíbrio. E amparo também. E aqui são vocês na fé mesmo, na esperança de que tudo vai acontecer na vida de vocês. A carta da estrela no fundo do maço. O que mais? 7 de ouros, não falei? Vocês estão pedindo aqui para a espiritualidade, minha gente, aqui são vocês se conectando com a espiritualidade, pedindo para que a espiritualidade ajude vocês a ter um foco e alcançar o objetivo na vida de vocês. E aqui estão pedindo também direcionamento. 7 de ouros. Aqui me fala muito de que você é como se você quisesse ter certeza daquilo que você quer plantar para você colher, de fato. E aqui a espiritualidade está dizendo o seguinte: você está colhendo aquilo que você está plantando, só que você não está vendo. Você não está vendo. Você já está recebendo aquilo que você está plantando, só que você não está vendo. A moedinha aqui embaixo da perna dele, tá vendo? Você já está começando a colher os frutos daquilo do que você quer, do que você me pediu. Mas você não está vendo. Então é preciso que você tenha foco. Observe. Seja justo a você. Carregue sempre a justiça com você.
Qualquer que seja o seu objetivo aqui, é preciso que você tenha foco nele. Bom, aqui tá dizendo o seguinte também, minha gente, que para vocês que estão pensando sobre o fato de que a sua caminhada, ela tá sendo muito dolorida, aqui a espiritualidade diz assim: não desista daquilo que você quer. Porque você vai alcançar o que você almeja na sua vida. Valete de paus no fundo do maço. A energia da ação, da inspiração. Inspire-se naquilo que você quer na sua vida. Vai em busca daquilo que você quer. Coloca foco. Não tenha medo da tua caminhada. Ninguém falou que ia ser fácil para você chegar onde você quer. Ninguém falou. Então, assim, continua, segue. Seja justo com os seus princípios. Seja justo com aquilo que você quer na sua vida. Não tenha medo de guerrear, não tenha medo de perder a guerra. Vá em busca daquilo que você quer. Seja determinado, seja valente. Coloque todo esse seu poder para fora. Não tema o teu caminho, não tema a tua jornada. Não pare. Você quer chegar em algum lugar, então não pare. Você vai colher. Você vai colher exatamente aquilo que você está plantando. Você está plantando o quê? Não pare para reclamar. Que reclamar, gente que reclama. Não fique reclamando. Pare de reclamar e vá em busca daquilo que você quer. Levanta a tua espada, guerreiro, e anda. Ninguém foge à sua luta. Ninguém foge à sua luta. Se você está nessa caminhada, era porque você precisava estar nessa caminhada. Então não desista daquilo que você quer. Não lamente as perdas. Segue o seu caminho. Bom, minha gente. Vamos lá. Tirar aqui com o baralho cigano. Baralho, por favor, tem mais alguma mensagem para os taurinos e taurinas? Minha gente, por favor. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, tá certo? Compartilhe o vídeo, ativem o sininho, ok? A carta do cão.
a carta da casa e os lírios. Aqui me diz o seguinte: existe alguém na vida de vocês que é muito fiel a vocês e que vocês podem contar com essa pessoa, porque ela traz aqui para vocês uma segurança. Aqui também tem para mim a mensagem do seguinte: que dentro do seu lar existe um guardião, aquele que te guia para que você chegue aonde você quer chegar, no seu sucesso, no seu dinheiro, na sua realização. A carta da casa fala de segurança, fala de estabilidade, fala de conforto. Você está sendo amparado. Pela espiritualidade. Porque a gente está te guiando. Eu estou te guiando. Aqui fala também para que vocês saiam para fora. Se leve para passear. Vivencie momentos de harmonia na sua vida, de alegria. Olha as belezas, olha a beleza. Olha a beleza. Aqui está dizendo que é para alguns do signo de Touro sair para fora e passear. Saia e vá passear. Saia desse lugar onde você se sente confortável e seguro. E enxergue a beleza ao seu redor. Enxergue a beleza ao seu redor. Aqui tem a espiritualidade acompanhando vocês e guiando vocês. Também fala que a casa de vocês ela é muito amparada espiritualmente. Aqui está dizendo para que vocês coloquem flores dentro da casa de vocês. Traga beleza para dentro de casa também. Coloque flores, coloque plantas, coloque lírios. Traga também para dentro do seu lar a paz e a tranquilidade. Traga para dentro do seu lar a beleza. Enfeite o seu lar. Aqui eu estou te guiando. Aqui vocês têm Mamãe Oxum, Pai Oxalá. Aqui eu tô te guiando, meu filho. Aqui eu tô te guiando. Aqui eu tô te vendo. Aqui eu tô te amparando. Viu? Aqui você não está sozinho, não. Aqui você não está sozinho. Aqui eu quero que você me leve para passear. Aqui eu quero que você me leve, que você saia comigo. Aqui eu quero que você sinta a energia da natureza. Aqui eu quero que você aprecie tudo aquilo que é belo.
que você traga para dentro de você, do seu lar interior, desse seu campo físico, desse seu corpo físico, dessa sua matéria que te faz se sentir denso e densa. Aqui eu quero que você traga alegria, aqui eu quero que você traga beleza, aqui eu quero que você se conecte comigo na natureza. Que você aprecie a borboleta que passar por volta de você. Que você mude o seu olhar com relação às coisas que você vê. Aqui eu quero que você se enxergue, aqui eu quero que você entenda que a maior segurança e o maior conforto, ele está dentro do seu corpo. Ele não está somente dentro da sua casa. A casa é matéria. Eu quero que você se enfeite. Eu quero que você se vista de mim. Da alegria. Do contentamento de ser você. Eu quero que você se sinta contente com você. Aqui eu quero que você se mostre bem, feliz, lindo, linda. Eu quero que você sinta o cheiro das flores. Quero que você se perfume. Tá tensa essa leitura de vocês, hein, signo de touro? Olha, vai dar 50 minutos de leitura. Vamos para as cartas conselho. Aqui tem gente precisando de se olhar, hein? Se reconhecer. Tem gente que tá precisando se autotrabalhar. Tá precisando se autotrabalhar aqui. Precisando trabalhar o amor próprio, o autoconhecimento, tá? Aqui tem gente que precisa realmente mudar totalmente a energia. Entender de repente que a beleza ela tá dentro de você, é você que tem que estar se sentindo bem com você, para que as coisas da sua vida de alguma forma ela flua. A carta da ruptura, olha só, e o sofrimento, tá na hora de sair desse contexto de sofrimento, tá na hora de parar de carregar a culpa. A carta do relâmpago, a carta da torre de novo. Aqui não tô falando, vocês estão muito amparados espiritualmente. Muito amparados espiritualmente, gente. A carta da ruptura com a carta da torre, minha gente. A carta do relâmpago. Aqui tá falando que chegou a hora de você sair de contextos que te fazem sofrer. Independente de qual contexto seja ele. Saia dessa linha, dessa vibe, desse pensamento, dessa energia de sofrimento. Acabou, chega. Aqui tá na hora de despertar. Olha aqui a cara desse rapaz aqui, olha como que ele está. Tá vendo? Uma pessoa que tá já, sabe? É uma pessoa que foi sugada pelo sofrimento, que até envelheceu. É uma pessoa que é nova, mas o semblante dele se tornou... Cadê a câmera? Aqui. Se tornou mais cansado, mais velho. Mas por quê? Por conta do sofrimento que ele carrega. Então aqui é a hora de você despertar. É hora de você, sabe? Expandir, sair de uma bolha, sair de algo, de situações que fazem que a sua mente aí te traz como sendo sofrimento para sua vida. É preciso que você saia desse contexto, tá? A carta do relâmpago é a mesma coisa, a carta da torre, minha gente. Aqui é a espiritualidade trabalhando. Vocês estão muito amparados espiritualmente. É a espiritualidade fazendo com que vocês se despertem, olhem para vocês e saiam de alguma situação que tem taurinos e taurinas que ainda estão dentro de alguma situação que não era mais para estar, tá certo? Minha gente, perdão pelo tamanho da leitura, mas era necessária. Fiquem com Deus, eu desejo boa sorte para vocês, tá certo? E até a próxima leitura, minha gente. Beijo.